Diego, como eu me transformo em um vistoriador? Muito fácil, tá, pessoal? Se tornar um vistoriador. Mentira, não é fácil. É simples, mas requer uma certa dedicação. Geralmente, o obstáculo maior em você se tornar um vistoriador de imóveis de sucesso está em você mesmo. Super clichê essa frase, porque muitas coisas que a gente deixa de fazer é por obstáculos que nós mesmos colocamos pra gente. Claro que existem as questões financeiras, as questões familiares, as questões de saúde, ninguém está discutindo isso aqui. Mas para ser vistoriador de imóveis, para entrar numa nova profissão, só depende da gente. Olha só. Todo mundo sabe, teve pandemia e tudo mais, muita gente perdeu o emprego, aquela loucura toda que foi. E muita gente empreendeu em muita coisa. Muita gente deu certo, só que muita gente deu muito errado. Por quê? Porque às vezes tinha muita vontade, tinha muita necessidade, mas não tinha habilidade para fazer aquilo que se propôs fazer. Por exemplo, eu cozinho muito bem para minha família. Eu sei fazer bolo, eu sei fazer doce para minha família. Agora, eu fazer isso para vender pode não dar muito certo. Você tem que ter ali já uma habilidade de venda, um controle de estoque, comprar insumos baratos, entre outras funções administrativas, porque por mais que você faça algo para você mesmo, você está tocando uma empresa, como se fosse o você SA, você empresa, você empresário. Então você tem que ter um mínimo de organização e de conhecimento para fazer aquilo que você está se propondo a fazer. Fazer vistoria, pessoal, não é diferente disso. A maioria dos vistoriadores que eu conheci na vida, e não foram poucos, eles caíram no mundo da vistoria por, acho que, dois motivos básicos. Primeiro, se inscreveram numa vaga de vistoria numa imobiliária sem nenhum tipo de experiência e ali aprenderam a fazer vistorias e continuaram com vistorias autônomas, continuaram como vistoriador de imóveis daquela imobiliária e abriram a sua própria empresa. O outro grupo de vistoriadores que eu conheço são pessoas que trabalharam em imobiliária e ali viram na vistoria uma oportunidade de trabalho. Eu sou um desses, inclusive, né? Trabalhava no setor imobiliário, já contei para vocês, e ali eu fui para o nicho de vistorias com todo aquele drama que eu também já compartilhei com vocês. O ponto em comum entre esses dois grupos de pessoas, nenhum deles, até durante muito tempo, não estudaram para fazer vistoria. Por quê? A profissão de vistoriador hoje, se você for procurar um KNAI, por exemplo, ela não existe, na verdade, mas é um serviço muito requisitado. Então, se você for assinar a sua carteira hoje numa imobiliária, por exemplo, você vai dar como assistente administrativo, auxiliar administrativo, alguma coisa nesse sentido. Meio que não existe essa profissão formalmente. Se eu estiver falando besteira, me corrijam, comentem aí, a gente vai conversar sobre isso também. Como me tornar um vistoriador de imóveis? A primeira coisa que você tem que saber fazer, você saber o que é um vistoriador de imóveis. O vistoriador de imóveis, ele vai fazer a vistoria de imóveis para locação em geral, porque pode ter vistoria para venda, vistoria para obra, esse tipo de situação, tá bom? Segundo ponto, qualquer pessoa pode se tornar um vistoriador de imóveis, com toda certeza. Você que está sem uma colocação no mercado, estudou, mas não conseguiu um emprego naquilo que você estudou, você que tem uma habilidade, mas não consegue aplicar ela, você que está sem emprego ou você que quer mudar de área, você pode ser também um vistoriador de imóveis. Você vai conhecer o que é a profissão vistoriador de imóveis e você vai estudar. Isso é importante, tá, pessoal? Não negligencie o estudo para ser vistoriador de imóveis, porque você vai ser orientado pelos caminhos que existem dentro de uma vistoria de imóveis, porque não é só ir lá e tirar foto e descrever os itens. Você tem que entender minimamente de materiais que compõem aquele imóvel. Então, assim, um bom exercício é você olhar para a sua casa e ver se você conseguiria descrever a sua casa. Então, assim, o nome do material, o nome daquele puxador, o piso, esse tipo de situação. O que é o básico que você tem que saber para você conseguir fazer uma boa vistoria, tá? Você tem que saber descrever uma porta, visualiza junto comigo, uma porta e todos os materiais que podem ser feitos dessa porta, madeira, PVC e assim por diante. Você tem que saber descrever uma fechadura, tá? Você tem que saber descrever um piso e todas as variáveis, tá? Rodapé, parede, tomadas, um interfone, janela, eletrodomésticos, móveis, pontos elétricos e pontos hidráulicos, teto e luminárias. Vamos supor que você aprendeu a fazer vistoria nesses 2 minutos que eu conversei contigo aqui. Só que existe também
uma outra parte que seria a sequência, ou antes ou em volta, você se tornar um vistoriador de imóveis. Se você for trabalhar para uma empresa de vistoria ou para uma imobiliária, para você receber, você vai precisar emitir uma nota fiscal. Tá? Então é importante que antes de você oferecer os seus serviços, você já tenha um CNPJ constituído. Eu sugiro que você comece com um MEI, que tem uma tributação mais baixa, é mais fácil de administrar, é mais tranquilo. Depois, se você for fazer contratações, tiver um faturamento alto, esse tipo de situação, aí você já vai para um outro perfil fiscal. Geralmente, qual que é o material que um vistoriador utiliza no seu trabalho, no seu dia a dia? Um bom celular. E aí fica atento, pessoal, porque assim, você não precisa ter um celular de R$9.000 para fazer vistoria, não precisa. Mas também você não pode fazer vistoria com um celular de R$400. Por que eu estou falando dos preços dos celulares? Porque eles trazem componentes, trazem ali atualizações, processadores e tudo mais que vão ser determinantes para a tua vistoria, para o teu trabalho em si, tá? Então compra um celular bacana, um celular de uma marca boa. Não vou falar nem marca nem modelo, tá? Se você está esperando por isso. Não, mentira, eu vou falar assim. Eu sempre trabalhei com Samsung, para mim assim, ó, é o filé. Ah, mas eu tenho Xiaomi, não tem problema, pode trabalhar com o que você quiser, tá bom? Não tô dizendo que é bom ou que é ruim. Eu, Diego Oliveira, sempre trabalhei com Samsung. Eu sempre gostei. A bateria ali dura o tempo que tem que durar, a câmera é muito boa, tá certo? A digitação é fácil, conecta bem com 4G, com 5G, é top. Eu sempre trabalhei. Hoje em dia tem aplicativo que já funciona em iPhone também. Então se você tem um iPhone para trabalhar, para fazer as suas vistorias, pô, top, tá? O Pleno Vistorias, por exemplo, que é o melhor aplicativo de vistorias, é o que eu uso hoje, ele funciona com iPhone. Então assim, é maravilhoso isso, tá? É ótimo, porque a maioria não funciona. Então isso é bacana para você também. Então você tem que ter um bom celular, tá bom? Falando do celular, você tem que ter um carregador portátil, um power bank, seja lá como você chame aquilo, porque pode ser que a tua bateria não vença o dia e é bem comum isso acontecer, muita foto, muito flash, então você precisa desse carregador portátil, tá bom? Para você fazer uma boa vistoria dentro de um imóvel, você precisa de pelo menos 2 ferramentas bacanas, tá? Eu trouxe elas aqui para você, ó. Isso aqui é um plug testador de tomada. Ele vai dizer para mim se a tomada é 220 ou 110. Se ele acender uma luzinha ou duas, ele vai me dizer o que é, 120 ou 210, tá bom? E vai me dizer, obviamente, se a tomada está funcionando ou não, tá? Eu tenho aqui também um termômetro portátil infravermelho. Eu aperto, ele me aparece aqui o laserzinho, vai me dar a temperatura, tá calor pra caramba aqui dentro, 32 graus, meu Deus, e vai ser utilizado para testar ar-condicionado, geladeira, forno elétrico. Eu preciso saber se esses itens estão aquecendo e resfriando, tá? Então, bacana também. É legal, pessoal, você ter na sua mochila ali itens que vão te socorrer no dia a dia. Então, por exemplo, tenha ali junto com você uma chavinha de fenda, tá? Você não vai consertar nada dentro do imóvel, não é isso. Mas vai que você vai abrir uma maçaneta e a maçaneta vem na tua mão, ela cai. Você tem que montar aquilo para sair do ambiente, tá? Uma fita métrica, ela também é legal você ter. Porque se você quiser detalhar um pouco mais o tamanho de um dano, por exemplo, um vidro rachado, um piso quebrado, água, né? Não esqueça muita água, um lanchinho importante também, toalhinha de rosto, equipamentos ali de higiene pessoal e tal, porque você passa muito tempo dentro do imóvel. Uma hora você vai precisar ir no banheiro, você vai precisar fazer um lanche, escovar o dente e tudo mais. Então é bom que você tenha isso junto com você também. Só para recapitular, eu já falei do celular, falei do termômetro, do plug, da mochila, um calçado confortável também. Você vai andar muito durante todo o dia. Sobre roupa, tá? Não precisa você assim ter se vestir com terno e gravata. Eu trabalhei numa imobiliária que a gente fazia vistoria de terno e gravata, tá? Na época já era ridículo. Eu ia dizer que na época era legal, mas não era legal, pessoal. Intimidava o cliente e tudo mais, não era massa, não era legal. Né? Ficava legal assim, mas não era massa trabalhar, era calor pra caramba, não era legal, tá? Então, ó, gola polo, calça jeans, tênis, um short se o lugar que você estiver trabalhando for bacana, mas assim, short, pessoal, pô, short jeans, social e tal, não vai me aparecer igual um cara apareceu uma vez
dentro foi pegar uma chave para fazer vistoria de calção de banho e chinelo, tá? Não faz isso, não fica legal, deu maior barraco, tá? As meninas, pô, vocês se vestem muito bem, tem muita opção de se vestir, então assim, a roupa normal do dia a dia que você iria numa consulta médica, que você iria numa entrevista de emprego, que você vai trabalhar também, joia? Não vou eu dizer o que é legal para uma menina usar ou não, tá, pessoal? Me desculpa, mas eu não vou cair nessa. O que eu vou dizer para vocês? Uma reclamação que uma imobiliária lá de Joinville fez uma vez, tá? Não sou eu que fiz a reclamação, eu só vou replicá-la, tá bom? A menina chegou lá no imóvel, aliás, na imobiliária, para tirar a chave, com um short super curto, mas bem curtinho mesmo, todo rasgado e tal, de chinelo e uma blusa por aqui assim, mais ou menos, tal. Alguma coisa de errado com a roupa da menina? Não, mas seria uma roupa que talvez ela vai ver um jogo de futebol, que ela vai passear no shopping e tudo mais. A imobiliária era super tradicional, todo mundo trabalhava de terninho e tal, não casou com o ambiente, tá? E aí me desculpe se vai abrir discussão ou não, eu só estou replicando o que foi falado. Por quê? Porque as imobiliárias ainda são muito formais. Então beleza, a gente já falou de roupa confortável, eu já falei que você tem que estudar, então procure um bom curso de vistoria ou foca aqui no Vivendo de Vistorias, que a gente vai te ensinar, vão ter as lives, a gente vai entrar junto aí com você, conheça o que são os tipos de vistoria. Vale a pena, pessoal, vale a pena você dar uma folheada na lei do inquilinato, principalmente lá nos artigos que falam sobre as obrigações do locatário e do locador, porque na hora que você estiver fazendo uma vistoria, você vai pensar ali, pô, isso aqui que eu estou fazendo, vistoria de entrada, obrigação do locatário, do inquilino. Então você já sabe mais ou menos assim a função, o porquê que você está colocando aquilo. Para fazer vistoria, o que você precisa? Você precisa ter vistorias para fazer. E aí agora você vai se lançar no mercado. Eu vou lançar depois para vocês um pouco mais de técnicas de aproximação lá nas imobiliárias, para você oferecer o seu serviço para as imobiliárias, joia? Só que assim, pessoal, se você é um vistoriador inexperiente, poxa, Diego, eu nunca trabalhei com vistoria, tá? O que você vai fazer? Você já trabalha, vamos supor que você já trabalha, tem lá o seu emprego e tudo mais, você vai sair do seu emprego para se lançar como vistoriador? Não é o momento, tá? O que você vai fazer? Você vai aprender a fazer vistoria, joia? Você vai fazer algumas vistorias na sua casa ou na casa do colega, do seu parente e tudo mais, para montar ali uma vistoria bacana, como se fosse um portfólio teu, tá bom? Vou te dar uma dica massa aí. E aí você vai começar a oferecer essas vistorias, talvez para um corretor de imóvel que mora perto da sua casa. Eu vou ensinar isso depois um pouco melhor, tá? Que mora perto da sua casa, uma imobiliária que esteja perto da sua casa. Só pergunta, vocês estão precisando de vistoriador? Eles vão te dizer sim ou não. E olha, eu sei fazer vistoria, aqui tem uma vistoria para mostrar para você. Eu vou ensinar depois isso, tá? É só uma técnica, só uma ideia do que eu tô tentando trazer para vocês se lançarem no mercado. Qual que seria o melhor caminho hoje para vocês aprenderem a fazer vistoria? É vocês entrarem numa empresa de vistoria, tá bom? Existem inúmeras empresas de vistoria hoje no mercado. Não vou citar o nome de nenhuma delas, mas existem várias empresas de vistoria no mercado. Então assim, você se cadastrando numa dessas empresas, você vai ganhar corpo. Por quê? Porque você vai ter demanda de vistoria para trazer para você aquilo que você não tem ainda, que é o seu principal, a sua vistoria, para você realizar essa vistoria. E essas empresas, geralmente, elas ensinam você a fazer vistoria. Então você vai fazer vistoria com o tempo, você vai receber por isso, vai ganhar uma grana por isso ainda e vai aprender a fazer vistoria. E aí você vai ganhando corpo. Até o momento que você vai decidir ser um daqueles 3 vistoriadores que eu trouxe para você no outro vídeo. Você vai dizer, não, agora eu já sei fazer vistoria. Então você vai ser um vistoriador de uma imobiliária ou de uma empresa de vistoria, tá tudo certo. Você vai trabalhar para uma plataforma, para uma empresa de vistoria, você vai continuar trabalhando para essas empresas que você aprendeu a fazer vistoria, ou você vai empreender, você vai ter a sua própria empresa de vistorias. Tá bom? Então são esses 3 caminhos. Se você é maluco igual eu, você faz aquilo que eu falei antes. Você monta uma vistoria, porque eu fiz isso, tá, pessoal? Na prática, me procuraram e tudo mais, mas depois eu fui também fui bater de imobiliária em imobiliária procurando cliente. Então eu montei a minha vistoria e eu fui, né, claro, com a ajuda daquela imobiliária que me abriu a porta num primeiro momento, fui mostrar o meu serviço de imobiliária em imobiliária. E eu realmente fazia exatamente isso. Eu entrava na imobiliária,
naquela época não era tão comum WhatsApp e tudo mais, assim como é hoje. Entrava naquela imobiliária, me identificava na recepção e entregava ali um cartão com a vistoria. Olha, eu sou vistoriador, vocês precisam de vistoriadores terceirizados? Eu conheço um monte de imobiliária que está precisando de vistoriador terceirizado. Eu saí da empresa, que eu falei para vocês que eu trabalhava antes, e elas me ligam até hoje procurando, me pedindo: Diego, tu montou outra empresa de vistoria? Diego, você quer voltar a fazer vistoria aqui conosco? Né? Eu explico para eles: olha pessoal, hoje eu trabalho lá na Pleno, eu tenho o meu projeto Vivendo de Vistorias, eu estou ensinando a fazer vistorias e eu vou, né? Então a gente tem esse projeto, fazer vistorias, não mais, eu vou ensinar pessoas a fazer vistoria, a viver de vistorias, é o meu propósito para agora. Mas eu tenho certeza que se você tentar bater em 5, em 10, em 15 imobiliárias, alguma dessas vai te dizer que sim, estamos precisando de vistoriadores. Se elas vão fechar contigo, daí já não sei. Por quê? Porque tem muitas variáveis, principalmente preço, tá? A primeira coisa assim que eles perguntam, infelizmente eles não perguntam muito sobre a qualidade do serviço e tudo mais, eles vão perguntar de preço. E aí, às vezes você tem que estar com uma tabela pronta, montada, para você também oferecer isso ali na hora. Se você já está com pressa e quer começar, faz isso que eu te falei, tá? Tenha um bom celular, compra pelo menos esses 2 equipamentos aqui que eu falei para você e te inscreve em empresas de vistoria. Abre o MEI, porque a maioria dessas empresas de vistoria hoje em dia elas só contratam terceirizados, e você vai aprender a trabalhar com essas pessoas, com essas empresas, você vai ganhar corpo. Depois você decide se você continua com essas empresas ou se você investe na sua própria empresa de vistorias ou trabalha simultâneo nas duas. Nenhuma nem outra está errado, nenhuma nem outra é melhor ou pior. Tem aquelas vantagens e desvantagens que eu falei para vocês no outro vídeo. Caso você não tenha encontrado conteúdo que você gostaria de ouvir, deixa nos comentários ou manda lá no Instagram, tá? No @vivendo de vistorias. Seja muito bem-vindo de novo, né? Agora eu tô falando para você muito bem-vindo, me despedindo, né? Mas se você chegou agora aqui pela primeira vez, tá vendo esse vídeo aqui conosco do como viver de vistorias, vem com a gente que a gente vai te ensinar essa profissão maravilhosa. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.